Estamos de volta com o nosso programa Evidências e, como você viu até aqui, as sinagogas se tornaram, provavelmente após o cativeiro assírio ou babilônico, uma peça central da religião judaica. O curioso, no entanto, é a ausência de qualquer referência às sinagogas nas páginas do Antigo Testamento. No Novo Testamento, porém, a situação é outra. As sinagogas são muitas e muitas vezes citadas, especialmente em relação ao ministério de Cristo e ao trabalho missionário do apóstolo Paulo. Vamos ver algumas claras alusões às sinagogas que temos aqui no Novo Testamento. Indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Lucas 4:16. E depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhe: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Atos 13, verso 15. Você pode ver que as sinagogas citadas no tempo de Cristo e nesses versículos que acabamos de ler, eram parte normal do culto do povo e já contavam com certa evolução estrutural para receber as pessoas que vinham para o estudo da lei de Deus. De fato, de acordo com o Talmud, somente em Jerusalém havia 480 sinagogas e cada uma delas tinha uma escola para o estudo das Escrituras e outra para o estudo da Mishnah. O único problema com esta informação do Talmud, é que além dela ser tardia, ela fala da Mishnah, que é uma tradição oral compilada e de certa forma escrita apenas a partir do final do primeiro século ou início do segundo século depois de Cristo, pelo que não podemos dizer com certeza absoluta como seria o seu estudo antes da destruição da cidade de Jerusalém, ocorrida no ano 70. Porém, que havia um grande número de sinagogas na cidade de Jerusalém, fica claro pelo testemunho que temos em Atos capítulo 24, verso 12, e Atos capítulo 26, verso 9, e também até o verso 11, que você depois pode ler com calma aí na sua casa. Em ambos os textos sobre Paulo, é mencionada a existência de muitas sinagogas dentro da cidade de Jerusalém, o que confirma em parte o testemunho encontrado no Talmud, mesmo que não tenhamos o número exato delas. No período do Novo Testamento, a sinagoga já era uma instituição bem reconhecida. Jesus ensina quase sempre na sinagoga. Os assuntos de cada sinagoga e da comunidade estavam sob a supervisão de um conselho de anciãos ou de um chefe da sinagoga local, como era o caso de Jairo, a quem Jesus surpreendeu ressuscitando a própria filha que havia morrido. O chefe da sinagoga presidia durante os serviços ou decidia que outros o fizessem e nomeava também homens capazes da comunidade para orar, ler as Escrituras e exortar os fiéis. Não havia clero. Os sacerdotes, não podemos esquecer, atuavam apenas no templo de Jerusalém e não nas sinagogas locais. No início do cristianismo, as sinagogas serviam como locais de propagação da palavra de Jesus e também da pregação dos apóstolos. É isso que você pode ver na Bíblia em várias passagens. Quer um exemplo? E logo Paulo, nas sinagogas, pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Atos 9, verso 20. Inegavelmente, Paulo soube fazer uso das sinagogas existentes na Grécia e também na Ásia Menor, onde aproveitou a ocasião para anunciar a todos os seus irmãos judeus as boas novas de Cristo e também aos não-judeus que iam ali. Quer ver isto? E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia e, entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Atos 13, verso 14. É interessante que, quando você pega um mapa da ocasião e pontua os destinos das viagens de Paulo e a sua trajetória pela Ásia Menor e pela Europa, você perceberá que ele sempre segue a rota onde havia sinagogas de judeus para pregar, ou seja, até no mundo dos não-judeus, Paulo aproveitou de uma instituição judaica para anunciar o Evangelho de Jesus. De modo geral,
O Novo Testamento traz 15 referências às sinagogas situadas na Galileia e 13 de sinagogas situadas na Judeia. Isso se incluirmos as sinagogas que estavam dentro do território judeu. Agora, nós temos também 23 cidades citadas na Bíblia como contendo pelo menos uma sinagoga. São cidades como, por exemplo, Jerusalém, Laodiceia, Antioquia na Síria, Antioquia na Psídia, Atenas, Corinto, etc. O comparecimento à sinagoga era obrigatório para os homens no sábado e nos feriados. Agora, quanto à liturgia ou os detalhes do que ocorria dentro da sinagoga, não sabemos ao certo. Os especialistas divergem sobre os detalhes dos serviços realizados naquelas sinagogas do primeiro século antes e depois de Cristo, uma vez que a maioria dos documentos que temos são escritos rabínicos posteriores, como o Talmud que eu mencionei há pouco. É, portanto, difícil saber com precisão se podemos aplicar estas informações ao período que ocorreu antes do ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída. No entanto, o seguinte esquema pode, pelo menos, nos aproximar da ordem do Shabat nas sinagogas como seriam nos dias de Jesus e dos seus apóstolos. O esquema seria este. Primeiro, havia uma recitação em conjunto da frase em hebraico Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, que quer dizer, ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Esta era e ainda continua sendo a maior confissão de fé judaica tirada do Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9, 11, 13 a 21 e também de Números 15, 37 a 41. A seguir, viria a Parashá, ou uma leitura de uma seção relevante da Torá. Logo após a leitura da lei e dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que lhes fosse feito o seguinte convite: Irmãos, se tendes em vós alguma palavra de encorajamento para o nosso povo, dizei-a. Atos 13, verso 15. Esse texto da vida de Paulo é muito elucidativo. A Torá, ou os 5 primeiros livros de Moisés, eram lidos inteiramente em um ciclo de 3 anos, e uma parte era designada para cada sábado em cada semana. A palavra era sempre lida em pé e em hebraico, e quase sempre havia uma tradução em aramaico para a comunidade. É que o aramaico era a língua do povo que vivia em diferentes regiões da Judeia e da Galileia. Daí vem os targums, que seriam essas traduções do hebraico para o aramaico. Depois, então, em seguida, vem a Haftará, ou a leitura dos profetas. Não há nenhuma evidência de que havia um ciclo ou ordem para a leitura dos profetas no tempo de Jesus. Portanto, o rolo era entregue a uma pessoa designada pelo chefe da sinagoga para ler. O leitor escolhia, então, uma passagem para ser lida. Foi nesta parte do serviço no qual Jesus participou da sinagoga de Nazaré que você pode ver aquele texto que diz: Foi ele a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: Não é este o filho de José? Lucas 4, 16 a 20. O desfecho desse episódio não foi nada bom, e você sabe. Os habitantes de Nazaré rejeitaram a pregação de Jesus, rejeitaram o próprio Jesus, mas no que diz respeito ao serviço litúrgico da sinagoga, temos aí um bom exemplo
que vemos em Lucas, de que também havia uma leitura dos profetas e uma aplicação concreta daquela palavra aos ouvintes e ao episódio que estava em redor. Em geral, os convidados eram rabinos que estavam de passagem por aquela comunidade. Vemos vários exemplos disto no livro de Atos dos Apóstolos. O sermão, ou esta aplicação do texto que nós acabamos de ver, era seguida de uma bênção sacerdotal, a bênção de Arão, aquela que está em Levítico capítulo 9, 22 e Números capítulo 6, versos 23 a 27. Isto normalmente era feito por um sacerdote se ele estivesse presente. Caso contrário, havia uma oração de despedida. Em alguns lugares, os salmos eram cantados durante o serviço e também a despedida do povo. Como eu disse, este é um esquema aproximado e não era necessariamente universal. O serviço e a celebração do Shabat ou do sábado poderiam ter adaptações dependendo do local onde a comunidade vivia e, ademais, eu repito, não conhecemos tudo porque não temos documentos exatos da época que provem a diversidade do culto e em que sentido um seria diferente do outro. Agora, o essencial de todas as sinagogas era, sim, a leitura da Torá e da Haftará, isto é, a leitura dos profetas. De certa forma, podemos dizer que as sinagogas acabaram também servindo de molde para as primeiras igrejas cristãs em sua organização e forma de culto. Normalmente, na sinagoga, havia uma mesa para a leitura, como hoje temos o púlpito, e a arca contendo os rolos da lei e dos profetas, coisa que hoje não precisamos ter porque cada um pode trazer a sua Bíblia de casa. Havia também, como eu mencionei, os bancos ou uma bancada e assentos especiais para os mais ricos, para os mais nobres membros da congregação. Agora, vejam o conselho que Tiago dá aos cristãos primitivos acerca do seu local de reunião, seu local de culto. Se, por assim dizer, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras, e ao mesmo tempo entrar uma pessoa pobre, vestindo roupas velhas e sujas, se tratardes com atenção especial ao homem bem trajado, e o honrardes dizendo, eis aqui um lugar digno para a tua pessoa, assenta, pois. Mas se disserdes ao pobre, tu, fica ali, em pé, ou assenta-te no chão, próximo ao estrado onde ponho os meus pés, não fizestes discriminação preconceituosa e vos tornastes como juízes que usam critérios perversos? Tiago 2, versos 2 a 3. Percebeu? Ele chama o ajuntamento de cristãos de sinagoga. E isto é muito interessante, pois estamos falando de uma sinagoga literal que abrigava judeus, seguidores de Jesus, ou talvez uma referência à igreja cristã, que aqui é curiosamente chamada de vossa sinagoga, o que seria mais interessante ainda. Em várias partes de Israel, podemos ver ruínas de sinagogas, algumas das quais podem ser datadas da época de Jesus. Uma delas é a sinagoga de Magdala, que já foi tema de um programa Evidências que você assistiu aqui na TV Novo Tempo. Ali em Magdala é possível encontrar restos de um edifício dos dias de Cristo e teorizar que o próprio Senhor Jesus proferiu algum sermão ali dentro. Que privilégio enorme tiveram os habitantes daquela cidade. Outro lugar interessante que também mostramos em programas anteriores do Evidências é a sinagoga de Cafarnaum. O prédio que vemos hoje data do 3º século depois de Cristo e, no entanto, o Evangelho fala diversas vezes desse lugar. O que sabemos em termos arqueológicos é que a sinagoga atual de Cafarnaum está edificada em cima da sinagoga original dos tempos de Cristo, pelo que o prédio hoje pode ser posterior ao tempo do Novo Testamento, mas o local é exatamente o mesmo em que o Salvador esteve a cada sábado pregando, curando e, por que não, também escutando a palavra da Torá. Porque é difícil imaginar, mas Jesus muitas vezes apenas se assentava como um judeu comum e ouvia a pregação. Já pensou realizar um sermão tendo Jesus entre os ouvintes? Agora é uma pena que o nosso programa de hoje está terminando por aqui, mas não perca semana que vem mais um Evidências aqui na sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Até lá!